do minimalismo, eu achava que economizar era só gastar menos. Mas sabe o que eu descobri? Que mesmo gastando menos, eu estava desperdiçando o meu dinheiro. E foi o minimalismo que me ensinou como ter uma relação saudável com o dinheiro. Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. Eu ia lá e eu comprava uma coisa baratinha, porque assim eu estava economizando. Eu pesquisava muito antes de comprar para não me arrepender depois. E o que acabava no final? Entrando coisas desnecessárias aqui para dentro de casa e desperdiçando dinheiro. Mas o que acontecia era que o dinheiro continuava sumindo e eu não entendia o porquê que eu nunca tinha dinheiro para nada. Até que eu entendi que o problema não é o quanto eu gastava, e sim o porquê que eu gastava. O minimalismo ele fez eu olhar com atenção para as coisas. E eu comecei a perceber que quando eu não gastava por necessidade. A maioria das vezes eu nunca comprei por necessidade. E sim, por ansiedade, frustração, uma forma de me recompensar por qualquer coisa. E essas formas de pensar te fazem gastar desenfreadamente sem você perceber. E quando você viu, é só encomenda chegando todo dia, toda semana, porque aquela recompensa daquele produtinho chegando é a melhor coisa. Teve uma época que eu comecei a comprar organizadores, divisórias, tudo para manter o meu guarda-roupa mais organizado. E quando na verdade eu estava querendo comprar uma versão melhor de mim, quando não funcionava e eu acabava voltando para aquele ciclo de desorganização e compras compulsivas sem necessidade, até aquela fase de vou comprar várias coisas bonitinhas para minha casa, para manter um ambiente aesthetic, para deixar tudo lindo. E eu, naquela ânsia de comprar tudo, comprava muitas coisas e só acumulava mais e desperdiçava mais dinheiro. E o minimalismo ele me ensinou a fazer essas perguntas antes de gastar com qualquer coisa. E quem me conhece sabe, já deu até risada, mas eu acho que é uma boa estratégia. Eu coloco no meu celular, na tela de bloqueio, essas perguntas, porque é mais fácil de visualizar quando você está numa loja física, né? Porque na online você mesmo se pergunta dentro de casa, mas na física, como é mais impulsivo você comprar, então é bom ter isso no seu celular, que daí você já olha ali e dá aquele tapa na cara e você não compra. A primeira pergunta é: eu realmente preciso disso? A segunda pergunta: isso realmente vai melhorar minha vida ou só vai preencher um vazio momentâneo? Qual o custo da minha liberdade? E sim, o custo da liberdade. Porque você está gastando dinheiro e você não está pensando na sua liberdade financeira lá na frente. Então, quanto mais você vai gastando, menos liberdade você tem. Porque você fica aprisionado só em itens, objetos. Porque no fundo, cada coisa que você gasta sem sentido é uma hora a mais do seu trabalho. Já parou para pensar nisso? Que tudo que você gasta e que você não usa, as coisas sem necessidade, até as coisas com necessidade, é o seu trabalho que está indo embora. Quantas horas você precisa trabalhar para adquirir tal objeto? Não é verdade? A gente não pensa nisso na hora de comprar, a gente só pensa na nossa recompensa. Então, se pergunte, faça essas 3 perguntinhas básicas e pense nisso. Pense que cada coisa que você está comprando sem necessidade é um tempo que não volta mais que você está gastando. Antes eu pensava só no preço, como eu falei no começo do vídeo. E hoje eu compro com mais intenção. Não estou dizendo que o mais barato é ruim. Não, tem muita coisa barata e boa. Mas você tem que pensar realmente se aquilo lá vai ser duradouro, porque muitas vezes sim, o mais caro, ele dura mais. Mas é uma questão de você pensar. É o que eu sempre escuto aqui em casa. É o barato que sai caro, né? Você acaba comprando algo porque estava barato, aí estraga, você tem que comprar de novo. Quando vê, você gastou o mesmo preço do mais caro e com coisa ruim. Para você ter uma compra consciente, pensa se aquilo vai durar, se aquela roupa que você está comprando ela vai servir para você por vários anos. Não fica comprando modinha. A modinha, daqui 1 mês ela está indo embora. Compra aquelas roupas básicas, atemporais, que você pode usar com tudo,
E aí que tá o ponto de você não comprar, só coisas caras porque duram mais. Não, você comprando uma coisa barata e atemporal, você vai usar por anos. Então, na hora de escolher, escolha consciente. Antes, a minha relação com o dinheiro me causava muito estresse, porque como eu gastava muito, eu sempre estava estressada, porque eu nunca tinha dinheiro para nada. Nunca sobrava dinheiro, eu vivia naquela corrida de ratos, né? Sempre trabalhando mais para pagar as minhas contas e achando que eu teria que trabalhar mais para ter mais dinheiro, quando na verdade não é assim. E é isso que o minimalismo me ensinou, que você não precisa trabalhar muito para você ter dinheiro. Você precisa gastar com propósito, você precisa economizar o seu dinheiro, ter um planejamento financeiro. E isso o minimalismo me fez enxergar com muita clareza. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O dinheiro que entra na minha conta, ele sempre é destinado para as coisas realmente mais importantes. Hoje eu criei um fundo de emergência, coisa que eu não tinha. Eu consegui já ter alguns investimentos pequenos, mas eu estou conseguindo investir. Então, hoje eu vejo a minha mudança com o dinheiro foi extraordinária. E eu gostaria muito de estar transmitindo isso para que as pessoas vejam que não é mito quando fala sobre guardar dinheiro, sobre investir dinheiro, que sim, que isso é bom e funciona. E hoje a minha relação com o dinheiro é totalmente diferente de como era. Eu não fico mais desesperada esperando o próximo pagamento para pagar as contas, porque não vai fechar a minha conta. Não, aquela minha ansiedade que eu tinha, medo de não fechar as minhas contas do mês, eu não tenho mais. Eu não vivo mais estressada, eu até trabalho melhor. Eu achava que o meu trabalho era ruim, que tudo era ruim. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. E não é que o meu trabalho é ruim, meu trabalho é ótimo. Era eu que não tinha controle. Eu não tinha controle financeiro e isso fazia com que a minha mente se desgastasse tanto pensando no próximo salário, no próximo dinheirinho que entrava. E isso desgasta tanto a nossa mente que a gente acha que o problema tá ou no nosso trabalho ou em tudo ao nosso redor, que porque a gente ganha pouco, e não é. Quando na verdade a gente que não sabe organizar as nossas finanças. E eu vou dar algumas dicas práticas para vocês. E isso funcionou muito bem para mim, tá? A primeira é anotar tudo que você gasta. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai. Independente, tem vários aplicativos para isso. Eu sou da época antiga, eu gosto, para mim funcionou no papel. Eu tentei por várias vezes o aplicativo, tudo, mas para mim funcionou no papel. Então eu sempre anoto. Chega final do mês, eu já anoto tudo do próximo mês, todos os gastos que eu tenho, custos fixos, gastos pequenos durante o dia, e isso vai te ajudar a ver o quanto você gasta e até o que você gasta sem necessidade. A segunda dica é perguntar antes da compra se realmente isso é necessidade ou é só distração. A terceira dica é para você escolher um gasto supérfluo na sua casa. Aquele gasto com streaming, aquele gasto com aqueles gastos invisíveis, né? Que é assinaturas, tudo isso. Escolha um gasto supérfluo na sua casa e tira um pouquinho de cada vez, cada mês, para você ver como isso não vai fazer diferença. E a quarta dica eu já falei aqui e é o que realmente me deu uma clareza mental, é se desfazer das tuas coisas e aprender com elas. Porque quando você começa a empilhar aquela quantidade enorme de coisa que você não usa, você começa a falar, poxa, por quê? Por que eu gastei tanto dinheiro com isso? E isso te dá um baque tão grande que você realmente começa a pensar bem melhor antes de comprar. O minimalismo, ele me ensinou que o dinheiro não é só sobre números, é sobre escolhas, prioridades e, acima de tudo, ter intenção nas coisas que você compra. E quando você entende isso de verdade, a sua vida financeira muda completamente, assim como a minha mudou. E se esse vídeo te ajudou a refletir, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários
qual o maior aprendizado que o minimalismo trouxe ou está trazendo para a sua vida financeira. Te espero no próximo vídeo e até lá!